Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A Fraternidade a Caminho da Luz tem a alegria de convidar você para mais um momento de estudo, reflexão e crescimento espiritual sobre a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus Cristo, conforme esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos abrir nossos corações com humildade e sinceridade, permitindo que a mensagem do Cristo nos alcance onde mais necessitamos. Que cada palavra estudada seja luz em nossos pensamentos, consolo para nossas dores e direção segura para nossos passos. Que esse momento ele seja de aprendizado, mas também de transformação interior, porque estudar o Evangelho é, acima de tudo, aprender a vivê-lo. E para iniciarmos nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento em prece, rogando a intercessão amorosa do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com o coração cheio de gratidão que mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das máximas morais, o estudo das máximas morais do Mestre Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que fala sobre que bem-aventurados são os aflitos. Hoje nós vamos especificamente estudar o item 19, que fala sobre o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozos, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria planos e ranger de dentes para os que necessitam desse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aqui viveis causticamente lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvai o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentá-los. Então, nesse início, já trazendo a fala do Mestre Jesus, que fala que em várias passagens que haverá choros e ranger de dentes, o que isso significa? Significa que a terra é um lugar de provas e expiações. Então, aqui na terra, nós iremos ver sofrimento, nós veremos angústia, solidão, sofrimento. A terra é esse local, porque ainda vivemos um planeta de provas e expiações. O Senhor dar-se-á, não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos has curado as chagas
do corpo e coroado de bentude a virtude dos vossos dias? Dá-se-á, não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as lágrimas e lhe restituído o brilho e a amargura? Imitai aqueles que vos foi dados de exemplo. Tendo chegado ao último grau de absessão e de miséria, deitado sob a estrumeira, disse ele, Jó, no caso, a Deus: Senhor, conhecei todos os deleites da opulência, e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deitarão no horizonte que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se dedicará a lançar-lhe para o além dos limites de um túmulo? Haverá-se de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, o Pai da glória eterna reservado aos que têm sofrido a prova com fé, amor e resignação. Então, meus irmãos, o segredo é sofrer. Todos nós vamos sofrer, porque nós estamos no planeta de prova e de expiação, o local do sofrimento e de aflição. Mas o segredo é olhar para o céu e volver a Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir força a Deus, pedir forças a Deus e clamar a sua misericórdia para que possamos passar pelos sofrimentos com resignação, buscar consolação para os vossos males no porvir que Deus vos preparou e procurar-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerarás os mais afortunados da terra. Então, quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, nós devemos fazer duas coisas. Buscar a causa deles na vida presente. O que foi que nós fizemos que levou a tal sofrimento nessa vida presente? E se nós não acharmos nessa vida presente, nós devemos volver os nossos olhares para a vida passada. Volver-los não, nós devemos imaginar, porque não temos como saber das nossas vidas passadas, porque existe o véu do esquecimento, enquanto nós estivermos sobre o véu da matéria, não é isso? Mas, se não existe explicação para o nosso sofrimento na vida presente, nós devemos ter certeza e ter clareza de que alguma coisa nas nossas vidas passadas nós fizemos para merecer a lei do retorno, que é justamente a lei de que, em algum momento, as minhas más ações vão chegar com consequências para mim. Terão consequências ou na vida presente, na vida atual, na qual ocorreu a ação, ou em uma vida futura. Mas, como eu já disse, o segredo em todas as situações, como eu já disse, como o Evangelho vem nos ensinar, O segredo é olharmos para o céu e pedirmos resiliência a Deus. Como esse capítulo, que é justamente isso que esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele vem nos ensinar a passarmos pelo sofrimento com resignação. Voltando aqui para a leitura. Como desencarnados, quando parai-vos nos espaços, escolheste as vossas provas, julgai-vos bastante forte para as suportar. Porque agora murmurar, vós que perdeste a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta contra a tentação e vencê-la? Vós que perdeste para lutar o corpo e o espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, quanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfastes, embora devestes o corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer, se desprenderia da alma de rutilante alvoro e purificado pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, outra coisa que a gente deve sempre lembrar é que os espíritos mais evoluídos, eles escolhem suas provas e suas expiações que vão passar. No plano, quando a gente vai fazer o nosso planejamento encarnatório, na hora do reencarno, nós escolhemos o que nós vamos passar, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as nossas expiações, nós escolhemos os nossos sofrimentos. Então, se nós estamos sofrendo, é porque nós pedimos para sofrer. Se nós estamos passando por determinada prova, é porque nós pedimos para passarmos por aquilo, para nos provar moralmente, para assim evoluirmos e progredirmos moralmente e intelectualmente também. Então, não adianta se murmurar por uma coisa que nós pedimos para passar, não é verdade? Então, a gente tem que agradecer a Deus.
Porque são essas provas, são esses sofrimentos, são essas aflições que vão nos fazer progredir, que vão nos fazer amadurecer, que vão nos levar ao progresso. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessão cruéis e de cruciantes males? Só um que é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade os vossos sofrimentos, entoando os hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocuparais. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Não nos perguntais, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Então, o tema do item 19 é o mal e o remédio. E aqui está o remédio. O codificador, através dos espíritos amigos, dos espíritos evoluídos, ele nos dá o remédio. Qual o remédio para os males? Qual o remédio para as aflições? A fé. Simplesmente a fé. Não existe remédio mais poderoso no mundo para as aflições, para as provas, para as angústias, para os sofrimentos do que a fé. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele crê. O Senhor vos disse que com fé se transporta a montanha, e vos digo que aquele que sofre e tem fé por amar-o ficará sobre a sua égida e não mais sofrerá. Os momentos de mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se despenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela pronará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. De todos os que sofrem e choram, alegraste suas almas, porque Deus os acumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, em Paris, 1863. Então vejamos que essas palavras nada mais, nada menos são de Santo Agostinho, que veio, através dos médios, nos dar essas palavras de consolação, porque são palavras de consolação, não são palavras de tristeza, são palavras de consolo, são palavras que nos levam à resignação, porque ele nos ensina o caminho do bem sofrer. O que seria o bem sofrer? É justamente isso que a gente vem falando durante todo esse capítulo 5. É sofrer com sabedoria, é sofrer com leveza de alma. E como é que a gente chega a essa leveza de alma diante do sofrimento? Através da fé, da oração e da vigilância. Não existe segredo. Esses são os caminhos. Esse, aliás, é um caminho simples. Esse é o caminho. A fé, a oração e a vigilância. Então, que possamos, meus irmãos, sermos vigilantes, sermos orantes e sermos crentes. E pedir as bondades do Mestre Jesus para as nossas vidas. Neste momento, agradecemos a todos que participaram do nosso estudo até aqui. Pedimos nesse momento que o amado Mestre Jesus possa adentrar a casa de cada um de vocês, levando a luz do amor, da verdade e da paz. Que os ensinamentos de hoje se façam presentes no nosso dia a dia, para que possamos a cada dia mais sermos melhores. Obrigada, Jesus, hoje e sempre.